Contabilidade na TV, apoio educacional, Sistema Fenacom Sescap Sescom e SCI Sistemas Contábeis. A Praça Mauá, reurbanizada e pronta para as Olimpíadas, e o prédio imponente do Museu do Amanhã foram os cartões postais que receberam os participantes do 5º Eneconte no Rio de Janeiro. O tema do maior evento de contabilidade do estado foi o SPED no Tempo e no Espaço, uma viagem ao conhecimento. A abertura lembrou a conquista da Lua, um convite a todos para embarcarem numa viagem pelo mundo do SPED. O evento ocorreu logo após a tumultuada entrega das ECFs. Na solenidade de abertura, o presidente do Sescom Rio de Janeiro, Lúcio Fernandes, fez um desabafo, reclamando das mudanças de última hora na versão do SPED. A reclamação foi endossada pelo representante da Fenacom, Hélio Donin Júnior, que afirmou que a federação está atenta aos problemas da categoria. A Fenacom ela mantém contato constante com a Receita Federal, com outras entidades, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e Previdência, e a Fenacom está sempre atenta a esse mercado, a problemas que ocorrem, e nós sempre agimos de forma bem efetiva para poder minimizar ou melhorar todas essas dificuldades que a empresa contábil e o profissional contábil estão tendo. Foi um desgaste muito grande para nós, profissionais da contabilidade. Essa obrigação ela veio substituindo uma declaração anterior, que era de PJ, que tinha mais facilidade de ser entregue, tinha mais condições de profissional atender, até porque já vinha ao longo dos anos com a mesma forma de apresentação. Houve uma mudança? Ok, a Receita entende que tem que ser feita essa mudança, vamos dar prazo para uma adaptação, desde que ela já tenha também seu programa gerador, a última versão validada, né? Mudança uma a cada dia. Durante o evento, representantes de empresas que desenvolvem softwares contábeis debateram a realidade do SPED. Para o diretor de Tecnologia e Marketing da SCI Sistemas Contábeis, Ellington Marçal, faltam ambientes de testes antes do lançamento de muitos SPEDs. Sistema contábil, gente, é um sistema altamente técnico, tá? Grandioso, que envolve milhares de informações. E para vocês terem uma ideia, a dificuldade de se integrar um sistema com outro, ela já existe dentro de uma própria empresa. Agora imagina com o governo federal, governo estadual, os municipais. Então, na verdade, quando a gente vai, é básico, quando a gente trabalha em tecnologia, a gente tem o período de testes, ambientes de testes. Isso que estão fazendo agora com esse social é o caminho. E não fazer como é feito em todas as outras situações, que o governo vai lá, lança as coisas do dia para a noite, as empresas de software não têm acesso, não tem um ambiente de teste, e nós temos que desenvolver junto com o nosso usuário. SPED importante que entrará em vigor em 2016, envolvendo a produção e o controle de estoque, o Bloco K, foi o assunto abordado pelo professor e palestrante Edgar Madruga.
Para ele, mesmo com o controle de estoque automatizado, é fundamental o elemento humano, o que tange é entender o sistema e evitar desencontros de dados. Primeiro, conhecer a sua empresa, revisar seus processos, equipar tecnicamente, equipar a palavra não é adequada, é você treinar a sua equipe para lidar. Eu acho que se eu posso lhe falar de uma chave, eu poderia afirmar assim a vocês, cultura. O maior desafio é mudança cultural, revisão dos seus processos dentro das empresas. No período da tarde, a segunda parte do encontro recomeçou com um momento cultural, com a apresentação de uma escola de samba. Passado o momento de descontração, o assunto foi PIS e COFINS. O mestre em contabilidade e autor de vários livros, Fábio Rodrigues, enfatizou a importância de conceitos básicos no assunto. Então é muito comum a gente identificar erros básicos, por exemplo, na apuração da base de cálculo, seja do débito, seja no crédito, em relação a você definir quais tributos entram ou não na base de cálculo, o ICMS entra na base de cálculo, e o ICMS-ST, e o IPI, sem contar ainda algumas questões um pouco mais polêmicas que estão no âmbito judicial, que as empresas precisam analisar, que é a questão de excluir o ICMS da base de cálculo. Outro SPED que não poderia ficar de fora é o E-Social, e quem falou sobre o assunto foi o palestrante e instrutor sobre SPED, Fernando Sampaio. Segundo ele, o E-Social resolve muitas questões e obriga diversas empresas a cumprirem obrigações já existentes. Sampaio alertou que é importante que as empresas fiquem atentas para o que já pode ser adiantado para facilitar a implantação do E-Social, como a qualificação cadastral. A qualificação cadastral é uma etapa que ela é prévia ao E-Social. E qual é a função desta etapa da qualificação? É que os identificadores sociais eles devem ser únicos, então não pode haver duplicidade de PIS, de PASEP, de NIT, então deve haver a unificação desses números, sendo, no caso, cruzados com o próprio CPF do trabalhador. Então vai ficar um para um CPF para um identificador social PIS, PASEP ou NIT. A gente sabe que o maior problema está ligado ao PIS. PIS é um número que às vezes ele acaba sendo duplicado, o trabalhador teve vários vínculos, ou tem problema com nomenclatura, com seu nome, ou aquele famoso caso, a trabalhadora casou, alterou o nome, fica com divergência documental também. Então, essas operações de alterações de dados, caso elas sejam verificadas as divergências no cadastro do trabalhador, nós temos condição de identificar no portal do E-Social, a gente pode consultar no momento, até 10 trabalhadores online, a gente também vai ter uma ferramenta vinculada ao nosso software para fazer essa pesquisa, e aí a gente vai ter que orientar o trabalhador a se dirigir no órgão competente para arrumar o identificador social dele. A EFD Reinf, um braço do E-Social, foi o assunto abordado por um dos maiores especialistas em SPED no país, Mauro Negruni. O Reinf, então, também nos mesmos moldes do E-Social, ele também é por XML, que é uma grande novidade. Então ele também, apesar de ter o nome EFD, na qual todos nós que trabalhamos no ambiente do SPED nos acostumamos a acreditar que EFD é um livro, né, composto de vários blocos e assim por diante, enquanto que no caso da EFD Reinf, assim como no E-Social, é por XML, por eventos que se mandam as informações que, como eu disse, vão ser basicamente informações de pessoas jurídicas, alguns casos de pessoa física, mas é uma exceção. O que fica claro quando o assunto é SPED é que quanto mais ele avança, maior a responsabilidade das empresas sobre as informações que elas repassam para a contabilidade. E é fundamental que elas saibam disso. Eu acho que está no momento que nós, profissionais da contabilidade, com as entidades todas que são relacionadas a essa profissão, possamos parar e repensar de que forma podemos nos colocar perante a essa intensidade de obrigações que nós passamos a ter.
Então acho que o de grande importância é o que nós estamos procurando, a exemplo de Minas Gerais, chamarmos a classe empresarial, explicarmos o que é o SPED, o que é a sua importância e a necessidade da formatação, ou seja, dos dados que são levantados. Nós temos agora também por entrar em vigor o Bloco K, que integra o FD fiscal, o SPED fiscal, que é impossível trabalhar externamente essas informações. Elas têm que obrigatoriamente vir de dentro dos softwares das empresas. E por isso que o empresário ele tem que ter essa consciência, porque ele é o gestor. E aí sim, aí se equipar com recursos humanos, com tecnologia para poder atender isso. O coordenador nacional da Nota Fiscal Eletrônica e do Conhecimento de Transporte Eletrônico, Álvaro Bahia, falou sobre a importância da nota e lembrou que o seu funcionamento não admite falhas. Ele também destacou todo o trabalho que está por trás do sistema para que ele opere de maneira perfeita e das possibilidades que oferece, inclusive para o controle de cargas. O Brasil ID ele permite que, através dos chips que estão conectados, por exemplo, na tag dos veículos que transitam pelas rodovias pedagiadas, a gente sabe a placa. Ele passando por uma placa, automaticamente o nosso sistema recebe isso. Pode ser uma leitura de uma câmera OCR, pode ser satélite, autotrack, pode ser radiofrequência, não importa. Isso passou, a gente pega uma placa, associa essa placa ao MDFE e aí a gente vê onde ele está, para onde ele está indo e quais são as mercadorias. Tudo isso fica integrado dentro do processo de cloud fiscal. Para finalizar o dia de palestras, Anderson Hernandes abordou o tema marketing contábil. O contador e especialista em marketing destacou que atualmente uma estratégia de crescimento é focar em um nicho de mercado e não gerar expectativas além das possibilidades. No marketing a gente trabalha muito com a questão da expectativa gerada. Então, por exemplo, se você promete demais e na hora que você faz a entrega, isso em marketing nós chamamos de dissonância cognitiva. O que é? É quando você não consegue atingir a expectativa que você gerou. Então, uma dica que eu dou é você fazer a sua venda, mas você nunca prometer demais. Você sempre ter algo a mais que você pode entregar para o seu cliente, porque isso você vai gerar o quê? Uma situação de superação da expectativa, ao invés de você criar um cliente que vai estar frustrado em relação ao que foi entregue. Então, ele precisa ter a sensação de que ele saiu ganhando com aquilo. Então, você promete de menos e entrega de mais. É um dos segredos de você conseguir até uma fidelização dentro do marketing contábil.